Camille Lawson estava sentada ao volante de seu elegante SUV preto, com o horizonte da cidade à distância. Hoje era um grande dia, seu primeiro como a nova chefe de polícia. O peso disso pesava em seus ombros, não por nervosismo, mas por saber que estava entrando em um departamento com um histórico de problemas, corrupção, preconceito racial, uma profunda divisão entre a polícia e a população. Mas ela não estava aqui para fazer política. Ela estava aqui para resolver o problema. Um lampejo no espelho retrovisor chamou sua atenção. Luzes vermelhas e azuis piscando. Suas sobrancelhas se franziram. É sério? Ela olhou para o velocímetro. Não estava em excesso de velocidade. Nenhuma infração de trânsito. Então, por que a estavam mandando parar? Camille suspirou, já sabendo a resposta. Ela era uma mulher negra em um bom carro, em uma cidade onde policiais como os que estavam atrás dela não faziam perguntas. Eles simplesmente presumiam. Encostando o carro no acostamento, ela respirou fundo, mantendo as duas mãos no volante. Seu crachá e sua identidade estavam bem guardados no porta-luvas, mas ela sabia que não deveria fazer nenhum movimento brusco. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Os dois policiais se aproximaram de seu veículo, um de cada lado. Ela deu uma olhada em suas placas de identificação. Carter e Simmons, nomes com os quais ela estaria lidando mais cedo do que eles imaginavam. Carter bateu em sua janela. Licença e registro. Nenhuma saudação. Nenhum motivo para a parada. Apenas exigências. Camille baixou a janela, inclinando a cabeça. Se importa em me dizer por que fui parada? Simmons se inclinou do lado do passageiro. Verificação de rotina. Camille acenou lentamente com a cabeça. Verificação de rotina, não é? A mandíbula de Carter se cerrou. Ele não estava acostumado a ser questionado. Licença e registro. Agora. Ela conteve um sorriso. Se eles eram tão arrogantes com motoristas negros aleatórios, ela só podia imaginar como eles tratavam as pessoas que não tinham um distintivo como o dela. Com uma lentidão deliberada, ela estendeu a mão para o porta-luvas. Estou pegando minha identidade. Não fique nervosa. Simmons zombou. Nós não ficamos nervosos. Camille pegou suas credenciais, segurando-as. Ótimo, porque isso está prestes a ser muito embaraçoso para você. Camille segurou com mais força sua identificação enquanto olhava para os dois policiais. A linguagem corporal deles gritava hostilidade. Peitos inchados, ombros retos, o tipo de postura que dizia: "Quem manda aqui somos nós." Ela já tinha visto isso acontecer centenas de vezes, mas nunca desse ângulo. Os dedos de Brad pairaram sobre o coldre, e Camille imediatamente percebeu a tensão em sua mandíbula. Ela não era suspeita, mas aos olhos dele, não estava longe disso. "Mantenha suas mãos onde eu possa vê-las", ele disse com a voz aguda, ansiosa demais. Camille soltou um suspiro lento, mantendo seus movimentos medidos. "Inacreditável. Estou pegando minha carteira de identidade", disse ela de forma uniforme, mas sua voz tinha autoridade. Jake se inclinou, estreitando os olhos. "Nós não sabemos disso." Camille lutou contra a vontade de rir. O que mais eu poderia estar procurando? Brad não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o painel de instrumentos, examinando o interior como se estivesse procurando um motivo. Qualquer motivo para aumentar a situação. Camille já tinha visto essa tática antes. Eles o mandam parar, alegam que é uma verificação de rotina e depois inventam alguma bobagem sobre agir de forma suspeita para justificar a parada. O problema para eles? Eles não tinham ideia de com quem estavam lidando. A postura de Brad não relaxou. "Saia do veículo." A paciência de Camille diminuiu. "Não até que você me diga por que fui parada." Jake zombou. "Você não faz as perguntas, senhora." Ela sorriu agora, lenta e deliberadamente, porque ela os tinha exatamente onde queria. "Esse é o chefe Lawson para você." O rosto de Brad ficou confuso por um segundo, mas já era tarde demais. A dinâmica do poder já havia mudado. Camille exalou lentamente, resistindo à vontade de balançar a cabeça. "Aqui vamos nós."
Jake cruzou os braços, adotando uma expressão presunçosa. Seu veículo corresponde à descrição de um SUV roubado. Camille arqueou uma sobrancelha. Ah, sim? Qual é a descrição? Jake não pestanejou. Preto, luxuoso, vidros fumê. Camille soltou uma risada curta e sem humor. Uau, isso é específico. Ela deu uma olhada na fila de carros caros ao longo da rua. Metade dos utilitários esportivos do bairro se encaixava nessa descrição. Brad, ansioso para se aproximar, deu um passo à frente. Precisamos revistar o veículo. Camille inclinou a cabeça. Vocês precisam se basear em que provas? Brad zombou. Acabei de lhe dizer. Ele corresponde à descrição. Ela o encarou, sem pestanejar. Essa é uma acusação séria. Tem certeza disso? Pela primeira vez, um lampejo de dúvida cruzou o rosto de Jake, mas Brad não estava recuando. Olhe, senhora. Chefe Lawson, ela corrigiu com a voz firme. Brad vacilou um pouco. Não estamos aqui para brincar. Camille lhe deu um olhar longo e ponderado. Nem eu. Mas vamos ser claros. Você está prestes a revistar ilegalmente um veículo que pertence ao chefe de polícia. Ainda se sente bem com suas escolhas? A mudança foi instantânea. Jake piscou os olhos. A boca de Brad se abriu ligeiramente. Camille esperou, de braços cruzados, observando o peso do erro deles. Camille estreitou os olhos. Você não tem uma causa provável. Eu conheço meus direitos. Brad exalou bruscamente, sua paciência se esgotando. Saia do veículo. Camille ficou parada. Com base em quê? Jake cruzou os braços, seu sorriso voltou. Obstrução. Ela riu, uma risada divertida de verdade. Obstrução de quê? Seu ego? As narinas de Brad se dilataram. Chega disso! Ele alcançou a maçaneta da porta. Camille a trancou. Tente de novo. A frustração de Jake transbordou. Saia do carro. Camille encontrou seu olhar calmo e inabalável. Não sem um motivo legítimo. Brad já estava farto. Ele abriu a porta, agarrou o braço dela e tentou puxá-la para fora. Grande erro. Antes que ele pudesse registrar completamente o que estava acontecendo, Camille se moveu rapidamente. Soltando o pulso, ela mudou seu peso, colocando os pés firmemente no chão. Em um movimento rápido, ela prendeu o braço de Brad contra a porta do carro, seu rosto quase colidindo com a estrutura. A mão de Jake correu para seu cinto. Uou, uou, uou! Camille não vacilou. Você está prestes a tomar outra decisão ruim. Brad cerrou os dentes, completamente desprevenido. Me solte. Ela o soltou, dando um passo para trás, dando-lhes espaço suficiente para pensar em seu próximo passo. Agora, disse ela, ajeitando a manga da camisa. Já terminamos de jogar esse jogo? Brad e Jake se enrijeceram quando um murmúrio se espalhou pela multidão crescente. As pessoas sacaram seus celulares, com as câmeras piscando. Uma mulher de capuz vermelho se aproximou, com o telefone na mão. Ei, vocês estão mesmo aqui assediando uma mulher negra sem motivo? Um homem mais velho balançou a cabeça. Isso é um absurdo. Um adolescente perto do meio-fio murmurou. Cara, eles nem sabem com quem estão se metendo. Os olhos de Jake se voltaram para os telefones. Sua confiança vacilou. Afastem-se, ele gritou para a multidão, embora sua voz não tivesse a mesma bravata. A mulher de capuz vermelho não se mexeu. Não vamos a lugar nenhum. Isso é propriedade pública. O rosto de Brad se contorceu de frustração. Isso é um assunto de polícia. Cuide de sua vida. A mulher zombou. Ah, é da minha conta quando vejo policiais fazendo alguma besteira racista. Camille, ainda calma, cruzou os braços. Sim, você é mesmo. Jake se virou de volta para ela com o maxilar apertado. E por que isso acontece? Camille exalou lentamente, dando-lhes uma última chance. Você não sabe com quem está lidando. Brad fez uma careta. Ah, sim? E quem exatamente é você? Ela inclinou a cabeça com um sorriso nos lábios. Digamos que suas carreiras estão prestes a dar uma guinada muito brusca. A mulher de capuz vermelho não hesitou. Ela tocou na tela do telefone, discando para a prefeitura. Sim,
preciso informar que 2 policiais estão assediando alguém importante. Enquanto isso, Brad e Jake estavam ali, presunçosos como sempre, de braços cruzados, como se tivessem acabado de colocar outro civil arrogante em xeque. Brad se inclinou para perto de Camille, com a voz carregada de condescendência. Você realmente achou que conseguiria se safar dessa? Detesto ter que lhe dizer isso, senhora, mas você é apenas mais uma... O rádio de Jake voltou a funcionar. Despacho para os policiais Carter e Simmons. Liberem imediatamente a suspeita. Ela é a chefe Camille Lawson. Os 2 policiais ficaram paralisados. Os sorrisos desapareceram, substituídos por olhos arregalados de pânico. Espere, o quê? A mão de Jake correu para o rádio como se tivesse ouvido mal. Vocês me ouviram. Esse é seu novo chefe. Um silêncio lento e insuportável caiu sobre a rua. A multidão, antes cheia de murmúrios e protestos, de repente caiu na gargalhada. Droga, vocês fizeram uma grande besteira, alguém gritou. O rosto de Brad perdeu a cor. Suas mãos se contorceram ao lado do corpo. Isso é algum tipo de piada? Camille arqueou uma sobrancelha. Oh, é real. Muito embaraçoso para você. Jake parecia querer desaparecer. Chefe, cale a boca, disse Camille com frieza. Você teve sua chance. Brad se atrapalhou com as chaves. Suas mãos tremiam quando ele destravou as algemas. Mas Camille não se mexeu, deixando-os suar um pouco mais. Brad e Jake pararam como estátuas, com as bocas ligeiramente abertas, como se seus cérebros tivessem entrado em curto-circuito. Aquela arrogância convencida se foi. Todo o comportamento deles mudou de "somos os donos desta rua" para "acabamos de pisar em algo desagradável". Camille inclinou a cabeça, vendo a percepção atingi-los como um trem de carga. Ela flexionou os pulsos enquanto Brad se esforçava para remover as algemas, com as mãos trêmulas. "Ainda acha que eu roubei o carro?" perguntou ela, com a voz carregada de diversão. Jake gaguejou. "Chefe, nós não sabíamos." "Ah, você sabia de alguma coisa?" Ela interrompeu. "Você sabia que eu era negro em um carro bonito. Isso foi o suficiente para você." Antes que qualquer um dos 2 pudesse dar uma desculpa meio esfarrapada, um sedã preto elegante parou no meio-fio. A porta se abriu e o chefe de gabinete Mark Reynolds apareceu, parecendo que estava prestes a explodir. Seus olhos se desviaram dos pulsos levemente machucados de Camille para os policiais pálidos e gaguejantes. "Que diabos está acontecendo aqui?" Sua voz era baixa, perigosa, do tipo que fazia homens adultos suarem de nervoso. A multidão, ainda registrando, murmurava em antecipação. Camille cruzou os braços, com um sorriso no canto dos lábios. "Bem, Mark, parece que seus policiais acharam que eu parecia um pouco suspeita demais ao volante do meu próprio carro." Brad engoliu em seco. Jake enxugou a testa. Reynolds respirou lentamente, com as narinas dilatadas. "Vocês 2 em meu escritório. A primeira coisa a fazer amanhã." O silêncio que se seguiu foi brutal. O olhar de Reynolds poderia ter derretido o aço. "Estou esperando", disse ele, sua voz parecendo um fusível queimando lentamente. Brad abriu a boca, mas tudo o que saiu foi um balbuciado. "Senhor, nós pensamos..." Reynolds se irritou. Que uma mulher negra em um carro bonito tinha de ser uma criminosa? Que um chefe de polícia, seu chefe, merecia ser jogado de um lado para o outro como um bandido de rua? Jake enxugou a testa novamente, com a camisa visivelmente molhada de suor. "Estávamos apenas seguindo o protocolo", ele murmurou fracamente. "Protocolo?" Camille zombou, finalmente livre das algemas. Ela ajustou as mangas como se tivesse todo o tempo do mundo. "Diga-me, policial Simmons, o protocolo sempre envolve relatórios inventados de veículos roubados e força excessiva? Ou isso é apenas o tratamento especial para pessoas que se parecem comigo?" O silêncio do policial falou muito. Enquanto isso, os murmúrios da multidão ficaram mais altos. Os telefones ainda estavam gravando e, em poucos minutos,
O vídeo já havia começado a circular online. Twitter, Instagram, Facebook, estava em toda parte. Isso é uma loucura, alguém murmurou. Eles simplesmente atacaram a própria chefe como se ela não fosse ninguém. Outra voz se juntou a ela. Eles não vão se safar dessa, de jeito nenhum. Reynolds, com o rosto vermelho de fúria, deu um passo para perto dos policiais desonrados. Vocês dois estão fora de serviço agora e nem pensem em aparecer amanhã sem representação legal. Camille alisou as mangas e depois olhou para Reynolds. Este departamento tem um problema, disse ela, com a voz calma, mas firme, e eu pretendo resolvê-lo. Pela manhã, a filmagem já havia acumulado milhões de visualizações. Os meios de comunicação espalharam o rosto de Camille em suas transmissões, com manchetes gritando: chefe de polícia recém-nomeada assediada por seus próprios policiais, e perfil racial em seu pior momento. Capturado pela câmera, a mídia social explodiu. Hashtags como #IHoshJusticeForCal e #IReformTheForce foram tendência em todo o país. Celebridades, políticos e ativistas se manifestaram, exigindo responsabilidade. Essa não é apenas uma situação de maçã podre, dizia um tweet viral. Este é o maldito pomar inteiro apodrecendo. A prefeita, tentando fazer o controle de danos, realizou uma coletiva de imprensa antes do meio-dia. Em pé e rígida atrás de um pódio, ela limpou a garganta e declarou: condenamos inequivocamente as ações vergonhosas dos policiais Carter e Simmons. Com efeito imediato, eles estão suspensos sem remuneração, enquanto se aguarda uma investigação completa. Isso não foi suficiente. O Conselho da Cidade, sob imensa pressão pública, divulgou uma declaração própria. Esse incidente destaca questões sistêmicas que devem ser abordadas. Estaremos pressionando por uma reforma imediata da polícia e por mais medidas de responsabilização. Enquanto isso, do lado de fora da prefeitura, os manifestantes inundaram as ruas, suas vozes ecoando pela cidade. Cartazes com os dizeres "proteger e servir ou traçar o perfil e assediar" e "reforma já" agitavam-se sobre a multidão. Camille, observando o desenrolar de tudo, sabia que não se tratava apenas dela. Era algo maior. Ela respirou fundo, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. A coletiva de imprensa estava lotada. Repórteres, ativistas, autoridades locais e cidadãos comuns que tinham visto a filmagem viral. As câmeras piscavam quando Camille subiu ao pódio, com uma expressão calma, mas decidida. Ela examinou a multidão e depois falou, com a voz firme: vamos esclarecer uma coisa. Se isso pode acontecer comigo, a chefe de polícia, acontece todos os dias com pessoas que não têm um distintivo ou um título para protegê-las. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. A sala ficou em silêncio, atenta a cada palavra dela. Camille continuou: não se trata de um único incidente ou de 2 policiais. Trata-se de uma cultura de policiamento que permite que o preconceito, a agressão e o poder sem controle não sejam contestados. Isso acaba agora. Em seguida, ela delineou uma iniciativa abrangente com o objetivo de combater o perfil racial e reformar as práticas de aplicação da lei. Treinamento obrigatório de redução de escala, maior supervisão da comunidade, uma política de tolerância zero para a discriminação dentro da força. Não estamos apenas jogando palavras no problema, disse ela. Estamos mudando as regras do jogo. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Aprovação, surpresa, talvez até esperança. Líderes comunitários, ativistas e políticos locais ficaram atrás dela, demonstrando seu apoio. Um deles, o reverendo Carter, se aproximou dela e acenou com a cabeça. Esse é o tipo de liderança que estávamos esperando, disse ele. Agora cabe a todos nós garantir que essas mudanças se mantenham. A conferência terminou, mas o movimento estava apenas começando. As pessoas não estavam mais apenas assistindo, estavam prontas para agir. A investigação não demorou muito. Não havia como justificar o que aconteceu. A filmagem da câmera corporal, os vídeos dos espectadores, a chamada de rádio confirmando a identidade de Camille,
Tudo isso era inegável. Brad e Jake haviam abusado de sua autoridade e agora estavam pagando o preço. Uma semana depois, o departamento de polícia realizou uma coletiva de imprensa. O chefe de gabinete estava no pódio com uma expressão sombria. Os policiais Brad Carter e Jake Simmons foram considerados culpados de má conduta e foram oficialmente demitidos da força policial, anunciou ele. Suas ações não refletem os valores deste departamento e estamos comprometidos em garantir a responsabilidade. A liderança da cidade não parou por aí. Eles lançaram uma série de reformas: treinamento obrigatório contra preconceitos, consequências mais rigorosas para perfis raciais e um novo conselho de supervisão civil com poder real. Não era apenas conversa. As mudanças estavam acontecendo. Enquanto isso, a reputação de Camille disparou. As pessoas a viam não apenas como uma chefe de polícia, mas como uma líder disposta a enfrentar a injustiça, mesmo dentro de suas próprias fileiras. Membros da comunidade, ativistas e até mesmo policiais que acreditavam em mudanças reais a apoiaram. Certa noite, quando Camille entrou em uma reunião da prefeitura, foi recebida com aplausos. Uma mulher se aproximou dela, segurando as lágrimas. "Meu filho foi vítima de perfil pela polícia no ano passado", disse ela. Ninguém deu ouvidos. Mas por sua causa, as coisas estão finalmente mudando. Camille acenou com a cabeça, segurando a mão da mulher. "Estamos apenas começando. As mudanças não aconteceram da noite para o dia, mas aconteceram." Camille não perdeu tempo e reformulou o departamento de dentro para fora. Ela realizou prefeituras, ouvindo as preocupações da comunidade, deixando claro que a transparência não era opcional, era obrigatória. Sob sua liderança, o departamento introduziu uma política de tolerância zero para a má conduta. Os policiais foram obrigados a passar por um rigoroso treinamento anti-preconceito e de redução de escalas. Cada parada e cada prisão eram examinadas. A cultura de proteger os seus dentro da força começou a desmoronar, substituída por algo novo: responsabilidade. Alguns policiais resistiram à mudança, reclamando que as coisas estavam indo longe demais. Mas Camille acabou com isso rapidamente. "Se você não consegue fazer esse trabalho com integridade", ela disse a eles, "você não merece o distintivo." Aos poucos, a confiança entre a polícia e a população começou a se restabelecer. Em vez de medo e hostilidade, houve conversas, parcerias e até momentos de compreensão. Líderes comunitários que antes se recusavam a trabalhar com a polícia, agora se sentavam à mesma mesa que Camille, ajudando a moldar políticas que de fato protegiam as pessoas a quem serviam. O incidente que deu início a tudo, sua parada indevida, tornou-se um símbolo de mudança. Não foi apenas mais um momento viral. Era a prova de que a verdadeira liderança não tinha a ver com poder ou intimidação. Tinha a ver com justiça. E Camille estava apenas começando. As consequências do incidente se espalharam pela cidade como uma onda de choque. Todos os meios de comunicação, todos os programas de entrevistas e todas as plataformas de mídia social estavam em polvorosa com a história. O nome de Camille Lawson estava na boca de todos, não apenas como uma vítima de perfil racial, mas como a líder que virou o jogo contra a injustiça sistêmica. Dentro do departamento de polícia, a atmosfera era tensa. Os policiais que antes operavam impunemente agora olhavam por cima dos ombros, imaginando se seriam os próximos. A velha guarda resmungava em voz baixa, mas os recrutas mais jovens, aqueles que haviam se juntado à força para fazer uma diferença real, estavam um pouco mais altos. Pela primeira vez em anos, havia esperança. O escritório de Camille se tornou uma porta giratória de reuniões. Líderes comunitários, advogados de direitos civis, até mesmo policiais que queriam confessar má conduta passada sob a promessa de um novo começo. Ela ouvia a todos, sem perder nada em seu olhar aguçado. Certa tarde, um detetive veterano, um homem com 20 anos na polícia, hesitou em sua porta. "Chefe, tem um minuto?" Ela fez um gesto para a cadeira em frente à sua mesa. "Sempre."
Ele se sentou, girando o chapéu nas mãos. Preciso confessar uma coisa. Camille se inclinou para trás, esperando. Em 2009, ele começou com a voz embargada pelo arrependimento. Eu falsifiquei um relatório. Coloquei provas em um garoto da Zona Sul. Ele cumpriu pena por isso. A expressão dela não mudou. Por que me contar agora? O detetive engoliu em seco. Porque se este departamento está realmente mudando, não posso fazer parte disso com isso na minha consciência. Camille o estudou por um longo momento. Depois pegou seu telefone. Assuntos internos. Agora o homem empalideceu, mas não protestou. Quando ele foi levado embora, Reynolds se aproximou de braços cruzados. Você sabe que isso vai assustar qualquer outra pessoa que esteja pensando em confessar. Camille encontrou seu olhar. Ótimo. Não quero policiais assustados. Quero policiais honestos. Os protestos do lado de fora da prefeitura ficaram mais altos, mas agora eles eram recebidos com diálogo, não com equipamento de choque. Camille andou na linha entre os policiais e os manifestantes, sua voz atravessando o caos. Vocês querem mudança? Ela chamou a multidão. Então me ajudem a construí-la. Apresentem reclamações, participem de reuniões de supervisão, responsabilizem-nos. Um jovem se aproximou, com raiva ardendo em seus olhos. Por que deveríamos confiar em você? Você é um deles. Camille não vacilou. Eu sou uma de vocês. E estou provando isso ao derrubar o sistema por dentro. Ela apontou para o celular dele. Você filmou Carter e Simmons, certo? Continue filmando. Cada interação, cada prisão. A luz do sol é o melhor desinfetante. A multidão murmurou. Alguns acenaram com a cabeça. Uma mulher entregou a Camille uma lista de exigências. Câmeras corporais sempre ligadas. Análises independentes de tiroteios, patrulhas lideradas pela comunidade. Camille a folheou e depois dobrou o papel em seu bolso. Considere isso feito. De volta à sede, a reação foi forte. Um grupo de oficiais seniores invadiu seu escritório, liderados por um tenente de idade avançada. Você está transformando este departamento em uma piada, ele cuspiu. Daqui a pouco estaremos distribuindo biscoitos para os criminosos. Camille se levantou lentamente, com a voz gelada. Se tratar as pessoas com respeito é uma piada, então você é a piada. E se isso for um problema... Ela abriu uma gaveta, jogando uma pilha de formulários de demissão sobre a mesa. Aqui está a porta. O rosto do tenente ficou roxo, mas ele não se mexeu. Foi o que eu pensei, disse Camille. Agora saia de minha sala. Você terá um treinamento anti-preconceito em 10 minutos. As semanas se passaram. As reformas criaram raízes. As imagens das câmeras corporais agora eram acessíveis ao público. O Conselho de Supervisão, metade civis e metade oficiais, votou pela demissão de mais 3 policiais por uso excessivo de força. Os índices de criminalidade caíram com o aumento da confiança da comunidade. Então, veio o verdadeiro teste. Uma chamada foi feita pelo rádio. Policial abatido. Tiros disparados na 12th com a Maple. Camille chegou ao caos. Um policial novato com apenas 23 anos estava preso atrás de sua viatura, com a manga encharcada de sangue. O atirador? Um adolescente, trêmulo, com a arma levantada. A equipe da SWAT engatilhou seus rifles. Temos uma mira nele, chefe. Diga a palavra. Camille passou por eles. Abaixem-se. Mas ele atirou. Eu disse para se retirarem. Ela deu um passo à frente com as mãos levantadas. A respiração do garoto veio em um suspiro irregular. Não se aproxime. Camille manteve sua voz firme. Não estou aqui para machucá-lo. Qual é o seu nome? Tyrone. Tyrone, meu policial está ferido. Deixe-me ajudá-lo e conversaremos. Sem algemas, sem truques. A arma vacilou. Uma batida, 2. Depois caiu na calçada. Mais tarde, no hospital, o novato segurou a mão de Camille. O garoto poderia ter me matado. Por que você se arriscou? Ela pensou em Brad e Jake, em todas as vidas arruinadas pela violência impulsiva, porque alguém tinha que quebrar o ciclo.
A prefeita estava diante de uma sala de imprensa lotada, com Camille ao seu lado. A partir de hoje, anunciou ela, o modelo de reforma da polícia de nossa cidade será adotado em todo o estado. Camille não sorriu. Ainda havia muito trabalho pela frente. Mas quando ela deixou o pódio, seu telefone tocou. Uma mensagem de texto da mulher de capuz vermelho, aquela que havia filmado sua parada. Meu sobrinho acabou de entrar para a academia. Diz que quer ser como você. Pela primeira vez em meses, Camille se permitiu expirar. A transformação da cidade tornou-se um modelo para o país. O rosto de Camille estampou capas de revistas. Os 100 mais influentes da Time, os 10 mais revolucionários da Forbes. Mas ela pouco se importava com os elogios. Todas as manhãs, ela colocava seu crachá e ia para o trabalho, com as mangas arregaçadas, pronta para se aprofundar na podridão que havia se deteriorado por décadas. Em uma dessas manhãs, sua assistente entrou em seu escritório. Chefe, você precisa ver isso. A tela mostrava imagens de vigilância de um carro de patrulha. 2 policiais, não Carter e Simmons, mas caras novas, agredindo um suspeito algemado. O registro da hora? Ontem. A mandíbula de Camille se contraiu. Nomes: oficiais Ruiz e Daniels, 3ª delegacia. Ela saiu pela porta antes que seu assistente pudesse terminar. A casa da delegacia ficou em silêncio quando Camille entrou. Ruiz e Daniels estavam sentados presunçosamente em suas mesas, rindo durante o café. Seus sorrisos morreram quando a viram. Ela colocou um pendrive na mesa do sargento. Vejam isso, depois os demita. Ruiz se levantou. Por quê? Aquele marginal resistiu à prisão. Camille se virou lentamente. O marginal era um garoto de 15 anos com asma. A câmera do seu corpo mostra você dando uma joelhada nas costelas dele enquanto ele respirava. Sua voz caiu para um tom de navalha. Você não merece usar esse uniforme. O sargento hesitou. Chefe, o devido processo? É por isso que eles terão uma audiência, mas não se enganem. Ela olhou fixamente para os policiais. Vocês estão acabados. A reação foi rápida. O sindicato da polícia apresentou queixas. Os especialistas gritaram sobre as agendas antipoliciais, mas Camille tinha o público e os dados. O crime havia caído 18%. Os tiroteios envolvendo policiais haviam despencado 40%. Na prefeitura seguinte, um homem negro idoso se aproximou do microfone. Meu neto está vivo porque seus policiais o convenceram em vez de atirar. Sua voz embargou. Isso é tudo o que sempre quisemos. Camille assentiu com a cabeça com a garganta apertada. Era por isso que ela lutava. Então veio a ligação que mudou tudo. Chefe Lawson, a voz da telefonista da Casa Branca era nítida. O presidente deseja falar com você. A oferta era surpreendente. Força-tarefa nacional de reforma policial. Arquiteto principal. Acesso direto ao Salão Oval. Reynolds ficou boquiaberto quando ela lhe disse. Você está indo embora? Camille olhou pela janela de seu escritório para a cidade que ela havia remodelado. Isso nunca foi sobre um departamento. Trata-se de todos eles. Sua coletiva de imprensa de despedida lotou a prefeitura. Os repórteres gritavam perguntas sobre seu legado. Camille o silenciou com uma mão levantada. Legados não são comunicados à imprensa. São crianças que crescem sem medo de policiais. São policiais que servem com orgulho, não com preconceito. Ela se afastou do pódio. Esse é o trabalho, e ele está apenas começando. Quando ela se afastou, a multidão explodiu, não em protesto, mas em aplausos. A mulher de capuz vermelho estava na primeira fila, com lágrimas escorrendo enquanto batia palmas. Camille se permitiu um pequeno sorriso. Em seguida, ela entrou em seu elegante SUV preto, o mesmo que deu início a tudo, e dirigiu em direção à próxima batalha.